Olá, bom dia. Eu sou Maria, professora do 4º ano B. Nossa aula de hoje será a História. Nosso conteúdo, vamos falar sobre mudanças na navegação. A necessidade da expansão marítima, feita por parte de algumas coroas europeias, principalmente no século XV e XVI, caracterizam-se a Era dos Descobrimentos. Impulsionou avanços tecnológicos nos materiais e como eles eram utilizados para instrumentos da navegação. Facilitaram objetivos como descobrir novos mundos, caminhos marítimos e efetuar as trocas comerciais. Outros povos também já tinham conhecimento nessa área. Como se sabe, os chineses e os árabes também utilizavam o método de navegar. Sabe-se que Portugal, já que é banhado por mar, todo o seu território, desenvolveu a ciência náutica através de escolas de navegação, como a Escola de Sagres, um lugar de conhecimento e compartilhamento de experiência entre navegadores da Europa e do Oriente. As coroas eram as principais impulsionadoras. Começou a se desenvolver a cartografia e o mapeamento das costas marítimas e dos continentes de acordo com o que se conhecia na época, através de documentos e da observação. Materiais de apoio foram inventados como a bússola, trazida do Oriente para o Ocidente pelos árabes, feitas por uma agulha magnetizada que indica o eixo norte-sul magnético, o astrolábio para medir a altura e posição dos astros, o quadrante que apontava para a estrela polar e permitia determinar a distância entre o ponto de partida da viagem e o lugar onde a embarcação estava, exato naquele momento. A balestilha, que se pensa ter sido inventada pelos portugueses e que era uma vara de madeira que tinha a função de medir a altura, que unia o horizonte ao astro, permitindo determinar os azimutes e etc. Vejamos alguns instrumentos inventados no século XV e XVI. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a caravela, balestilha, o nau, o mapa e o sextante foram os instrumentos inventados no século XV e XVI. A bússola, objeto de orientação geográfica, o astrolábio, que media por ângulos, o quadrante, media a altura de astros e através de cálculos, também ajudava na localização em alto mar. O sextante, instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada, mas serve também para o cálculo de distância com base no tamanho aparente de objetos. Temos também a caravela, que é embarcações de formato alongado, o mapa, que é a representação cartográfica de uma determinada área do estado, a balestilha, instrumento usado para medir a altura dos astros, e o nau, que são navios de grande porte. Acompanhando de todo esse avanço, surgiu a importância do comércio marítimo, que acelerou o desenvolvimento das embarcações ao longo do tempo e que elevou o transporte do ouro, especiarias, sedas da Índia, que eram fonte de riqueza, de grande riqueza e soberania que contribuíram para o monopólio do mercado. Os avanços tecnológicos nas navegações foram sempre evoluindo de acordo com as necessidades, encurtamento de tempo de viagem e eficácia dessas funções. Nunca pararam de se desenvolver até os dias atuais. Aí nós temos o mapa das navegações espanholas e portuguesas. Os traços verdes eram as navegações portuguesas feitas por Vasco da Gama. Os lilás eram as navegações feitas por Pedro Álvares Cabral e os vermelhos por navegações espanholas feitas por Cristóvão Colombo. A atividade de hoje está no livro de História, nas páginas 61 e 63. Bom, gente, por hoje é só. Bons estudos e até a nossa próxima aula.